Olá, tudo bem? Começa agora mais um Conexão Popular, o programa que aborda temas cotidianos e também de interesse público aqui na TV Câmara de Taubaté. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre turismo. E para falar sobre esse assunto conosco, nós convidamos Ricardo Vilhena, que é secretário de Desenvolvimento, Inovação e Turismo de Taubaté e também presidente da Associação Comercial. E de outro lado aqui, Ricardo Ferreira, que é guia de turismo e vice-presidente do Contur. Sejam muito bem-vindos, Ricardo Ferreira, Ricardo Vilhena. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite. Obrigado, Ana Laura. Obrigado, Ferreira, pela companhia aqui mais uma vez. Um prazer estar com vocês aqui. E é muito bom a gente conversar sobre turismo. É verdade. Bom, vamos conversar então, nesse primeiro assunto. 6 cidades do Vale do Paraíba compõem a rota turística Rios do Vale. Eu queria que vocês explicassem para os nossos telespectadores o que é isso, o que significa isso para a cidade de Taubaté e de que forma a gente pode reverter isso para um turismo. O turismo no Brasil inteiro, ele é organizado em rotas turísticas, né? Em regiões turísticas, né? Tanto, enfim, no Brasil inteiro, estado de São Paulo, e aqui no Vale do Paraíba são divididos em várias regiões turísticas também. Então nós temos a região turística da Mantiqueira, por exemplo, com as cidades da região serrana, do litoral, aqui temos região da Fé, temos várias regiões. E nós aqui participamos de uma região que é chamada Rios do Vale, né? Como você mencionou, com algumas outras cidades aqui da região. Isso é uma postura bastante interessante, né? É uma tendência que o turismo, entre outras ações também, mas principalmente o turismo, que ele seja regionalizado, porque tem muitas influências entre as cidades, né? Então, uma ação bem feita aqui na cidade de Taubaté, ela influencia beneficamente as outras cidades também. Então, a gente consegue, com isso, conectar essas cidades e buscar fazer também ações em conjunto com essas outras cidades. Inclusive, Taubaté recebeu um totem que identifica a cidade como Rios do Vale. Ele está instalado atualmente ali próximo à Rodoviária Velha, certo? Isso, num entroncamento ali entre a Rodoviária Velha e a estação ferroviária que está sendo restaurada agora. E esse totem conta também com um QR Code. Se a pessoa sinaliza ali com o celular, ela tem acesso a algumas informações sobre a cidade, sobre essa rota também? Isso, esse totem ele é da região turística, né? Então ele leva a uma página onde tem informações sobre a região toda. Interessante, inclusive para os munícipes acessarem, né, lerem mais sobre Taubaté. Sim. Ricardo, aí vem minha próxima pergunta. Os taubateanos, eles sabem bastante, eles conhecem bastante a cidade, eles sabem falar sobre o turismo, sabem, por exemplo, que Taubaté está nessa rota Rios do Vale? No geral, o taubatiano não vê Taubaté como um destino turístico, né? Infelizmente, né, a gente não tem essa cultura, né? Porque Taubaté, ao longo do tempo, né, diferentemente de outros lugares, né, outras cidades, outros municípios foram percebendo que o turismo é um bom negócio, né? E ao longo do tempo, Taubaté foi perdendo um pouco isso aí, né? Taubaté era um grande centro, né, de cultura, de arte, e isso atraía muita gente para conhecer a cidade. E com isso, alguns atrativos, né, algumas atrações foram sendo produzidas, né? E ao longo do tempo isso foi se perdendo. Uhum. E a cultura do turismo, né, é uma cultura de hospitalidade, né? De gente hospitaleira, né? de boas informações, né? E a gente foi perdendo um pouco isso ao longo do tempo, né? E ainda acrescentando a primeira questão da região, você percebe que a própria região do Rios do Vale, ela tem uma carência para o desenvolvimento do turismo, apesar de ter algumas estâncias turísticas, né? Ter algumas atrações interessantes, mas no conjunto é a região que menos se desenvolveu para o turismo. Porque você tem a região da Fé, né? Você tem grandes centros que foram sendo incorporados, né? A região da Mantiqueira, cidades da nossa região aqui de baixo, né? Vamos dizer assim,
do chão do vale, foram se incorporando à região da Mantiqueira, porque viram que lá tem um bom desenvolvimento. A região do Vale Histórico, né, vem buscando também o desenvolvimento. E a nossa região Rios do Vale foi a que menos se desenvolveu, né, por conta de não ter essa educação para o turismo, educação para a hospitalidade, né, enxergar na sua riqueza, né, uma atração para quem é de fora, né. Então é um pouco complexo, né? Precisa de um investimento para que essa cultura do turismo seja novamente desenvolvida na cidade, no município, né? Porque a gente fala cidade, mas a questão é mais municipal. Eu queria colaborar um pouquinho, aí eu concordo totalmente com o Ricardo. Na verdade, a nossa região, ela não tem alguma cidade que a gente costuma chamar de um destino óbvio, turístico, né? Então, por exemplo, você pega a região da Mantiqueira, né? Cidades da região serrana, elas normalmente, né? Elas já têm, um destino óbvio, né? Ela já tem uma atração, assim como cidades de litoral, né? Então, o litoral ela já é um destino óbvio, né? Turístico, né? Então, para essas regiões, para essas cidades, sempre foi mais fácil trabalhar o turismo, porque, obviamente, já muitas pessoas iam. Apesar disso, tem muitas cidades que não são destinos óbvios, como Taubaté, mas que fizeram um excelente trabalho porque trataram o turismo de forma estratégica há muito tempo. Exemplo de Guararema, por exemplo. Guararema não era um destino óbvio, né? Mas eles trabalharam o turismo de forma bastante competente e hoje é uma cidade bastante referência, né? Então, o que precisa é ter esse olhar estratégico do turismo como um fator econômico importantíssimo e para que as forças comecem a se movimentar, o que nós chamamos do trade turístico, né, principalmente, comece a se movimentar, comece a se unir para traçar estratégias e desenvolver o turismo. A regionalização do turismo é uma política pública federal, né, que depois se desenvolve para o Estado. O Estado cria as regiões de municípios afins, né? E daí o nosso, como volto a dizer, né, o nosso miolo do vale, né? Porque tem o litoral, tem a Serra da Mantiqueira, e o nosso miolo tem desenvolvido 3 grupos: Vale Histórico, Vale da Fé e o Rios do Vale, que é o nosso caso. Por conta do Rio Paraíba, né, cruza toda a nossa região, nossos municípios, seus afluentes e represas, né, tudo isso. Então, eles criaram essa identidade do Rios do Vale. E o Estado, ele responde ao anseio dos grupos. Como o nosso grupo não tem um destino natural, como é praia, como é serra, né, como é a questão da religiosidade, né, em 2019, nós fizemos a primeira conferência de turismo e já percebemos essa questão. E nós propusemos que Taubaté fosse uma liderança dentro do Rios do Vale para que essa região se desenvolvesse. Porque Taubaté é o maior município, maior orçamento, né, maior grupo de atrativos, então Taubaté teria que ser essa liderança, né, dentro dessa conferência municipal. Em 2019, em 2020 tem eleição municipal, o Conselho apresenta todos os candidatos, né? Só que nós temos um problema, né, que a gestão pública ela só atende à lei quando ela é obrigada, né? Porque, por exemplo, a Câmara tem os seus vereadores, se o prefeito não cumpre a lei, os vereadores vão em cima, e ele tem problema administrativo, ele tem problema de responsabilidade, mas com a comunidade em si, os gestores eles não veem essa responsabilidade, que seria uma responsabilidade moral, né, com os seus munícipes. Então, eles pecam. E Taubaté não quis ser essa liderança, né? E os outros municípios, né, se conversa com os outros grupos, fala assim, mas nós não temos orçamento, não temos, né, orçamento nosso para poder dar conta das necessidades nossas aqui. A gente não consegue. Então, Taubaté, dentro desse potencial, deveria ser essa liderança para que o desenvolvimento da região acontecesse, né? Mas Taubaté não se movimentou, né? Isso é política pública, né? Então, o poder público teria que ter esse olhar. O prefeito se comprometeu
como candidato e depois, como eleito, não assumiu essa questão. Então, isso é complicado. Exatamente por Taubaté não ser esse destino óbvio, né, como você citou, quais são, então, as modalidades de turismo que a gente pode explorar? Na verdade é isso, ele, apesar de não ser óbvio, ele tem muita potencialidade, né? Então, só para contextualizar, quando eu entrei na diretoria em julho de 2021, a primeira coisa que eu fiz foi, né, fazer um pequeno diagnóstico ali do que tinha já de planejamento, alguma coisa, e praticamente não tinha nada ainda, né? Mais uma vez, isso não era visto pela administração pública, né? Nunca foi visto como uma ação importante. Então, o que eu fiz? Eu criei 6 eixos estratégicos de trabalho dentro da diretoria, né? Um eixo de publicidade e marketing, a gente precisava fazer publicidade dos nossos atrativos, um eixo de capacitação, a gente precisava buscar capacitar o trade turístico, monitoramento, né? Uma gestão de dados, né? Onde nós criamos o Observatório do Turismo, né? Que é um relatório mensal que nós soltamos com informações básicas do turismo, de emprego no turismo, movimentação dos hotéis, né? Fluxo dos hotéis também, enfim, algumas informações, porque a gente precisa entender e monitorar para poder definir as políticas, né? Então, essas estratégias a gente implantou. E também criamos algumas áreas principais de turismo, né? Quais sejam? Nós temos várias possibilidades aqui, né? O cultural, que é meio natural, né? O Taubaté é uma cidade muito cultural. Então, o turismo cultural é extremamente importante e ele tem que estar realmente com muito foco, né? Mas nós temos um turismo religioso aqui em Taubaté também importante, nós temos um turismo rural que está se desenvolvendo, nós temos um turismo esportivo, tem vários eventos esportivos acontecendo na cidade de Taubaté e isso traz muita gente aqui para a cidade, né? Nós temos tradicionalmente turismo de negócios, que sempre foi muito forte, apesar de não ser muito alardeado, né, e não ter sido trabalhado estrategicamente, mas ele por si, ele era um turismo forte, né? Então são várias áreas estratégicas também de turismo que a gente vem buscando trabalhar todas essas áreas, né? Mas eu concordo que a gente realmente teve muitas dificuldades aí para implantar isso. Nosso trade turístico, ele também não está muito alinhado ainda, né? Então cada um quer meio que cuidar do seu negócio ali e é difícil a gente unir todas as coisas, né? Eu queria lembrar que nós fizemos aí pela Associação Comercial 2 seminários de turismo bastante interessantes aí no ano de 2021 e 2022. Trouxemos pessoas bastante importantes, trouxemos o secretário de Turismo do Estado de São Paulo para fazer uma palestra, exatamente tentando motivar o trade turístico, né? Nós temos núcleo de turismo dentro da associação comercial também, né? Mas existe essa dificuldade. O próprio Contur, que ficou meio adormecido por muitos anos, né? Agora, a partir inclusive da presidência do Ricardo Ferreira, ele começou a se movimentar. Agora com a nova presidente também, com a Gisele, ele está se movimentando bastante, né? E isso isso é uma cultura, como o Ricardo bem falou, que a gente precisa começar a implantar. Não é da noite para o dia que isso acontece, mas apesar de você traçar uma estratégia, isso é um trabalho que tem que ser desenvolvido e esse amadurecimento ir acontecendo. Você, na sua visão, isso tem acontecido, tem amadurecido essa questão e como que o trade vê a administração pública? Ela é um aliado hoje para o desenvolvimento do turismo na cidade? Eu venho percebendo que Taubaté vem se tornando uma cidade dormitório para o turismo, né? Os visitantes da nossa região estão escolhendo Taubaté para se hospedar, né? E têm buscado os outros lugares para visitar. Taubaté vem perdendo muita qualidade dos seus atrativos, né? Porque por muito tempo, praticamente de 80 para cá, 1980 para cá, a maioria das atrações turísticas eram promovidas pelo município. A questão cultural, principalmente, a maioria dos museus municipais do município, né, são municipais.
Isso era um grande atrativo turístico. Nós temos alguns museus que praticamente são exceções burocráticas. Não tem acervo. Né? Então, posso citar o Museu de História de Taubaté. Né? Você tinha aí uma trajetória, né? Você tinha uma apresentação da trajetória da cidade, né? De todo o município, desde a sua fundação. Hoje nós temos ali amostra de 2 segmentos da história de Taubaté. Então foi muito reduzido, praticamente o acervo, né, foi deixado de lado. Né? Então, outros museus, por exemplo, o próprio museu do sítio do Pica-Pau, né, o Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato não tem acervo, né? Então isso é complexo, você tratar aquilo como um museu e não ter um acervo do patrono, né? Então são peças ali de época, não são de Monteiro Lobato. Então é muito complexo, né? Então a gente vem perdendo muito. Então essa cultura de ser tudo municipal atrapalhou para que investimentos no mundo, na atividade turística viessem para Taubaté. Então a prefeitura faz tudo. Né? Essa era a cultura, né? A prefeitura faz tudo. Daí agora nós temos uma cultura que a prefeitura não tem feito. Né? Essa é a realidade. Né? Muito pelo contrário, né? Vem caindo de produção. Então, você não vê o investimento em infraestrutura para o turismo, para que novos investimentos venham. O último investimento em turismo foi na década de 90, que é o Hotel Mozarop e o museu. 1990. Né? Eu ainda quero falar sobre esses pontos turísticos, muitos deles fechados, outros em manutenção, sob a ótica da administração pública. Agora a gente vai chamar um breve intervalo. Você quer concluir? Então, nós não temos visto o poder público como aliado no momento. Né? Então, nós podemos tratar disso depois do intervalo. Combinado, então. Iremos. E no próximo bloco também nós vamos conversar de que maneira o turismo vem sendo impactado pelos problemas financeiros que a cidade tem enfrentado. Não saia daí. Olá, estamos de volta com o programa Conexão Popular, hoje conversando sobre turismo com Ricardo Vilhena, que é secretário de Desenvolvimento, Inovação e Turismo de Taubaté e também presidente da Associação Comercial, e com Ricardo Ferreira, que é guia de turismo e vice-presidente do Contur. Bom, no bloco anterior, o Ricardo Ferreira estava falando exatamente dos pontos turísticos de Taubaté, alguns deles fechados, outros em manutenção, mas sem previsão de reabertura. Qual é a ótica da administração pública? De que forma a prefeitura tem trabalhado para reabrir esses pontos? Então, o Ricardo Ferreira colocou 2 pontos principais no meu modo de ver e eu concordo plenamente com um deles e discordo do segundo. Então, vou começar pelo que eu concordo. Ele comentou que desde muito tempo a política pública era do governo fazer as coisas. Então, o governo criou os museus, o governo mantinha os museus. Então, ele fazia ou deixava de fazer ao interesse dele. E eu concordo que isso não é bom, que isso não é a melhor opção. A melhor opção é que o governo facilite, dê ambiente propício para que a iniciativa privada desenvolva os seus atrativos e possa gerar os negócios para a cidade, né? Essa é uma visão desse governo, do governo José Saúde, que eu concordo. Tanto é que no início dessa gestão, a pasta de turismo, o departamento de turismo veio para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela estava unida à cultura, né? Era uma pasta unida, né? Cultura e turismo. O turismo veio para a Secretaria de Desenvolvimento exatamente pela visão de que o turismo é um fator altamente gerador de desenvolvimento econômico. Então, ele precisa ter essa visão de economia. E quem trabalha em economia é o setor privado. Nosso papel é desenvolver isso. Então, eu concordo totalmente. Eu acho que foi uma visão equivocada. E o ideal é que a gente estimule para que a iniciativa privada trabalhe os seus equipamentos. E por isso que eu menciono
que infelizmente nós ainda não temos essa cultura, e é esse amadurecimento que a gente está buscando, para que o trade turístico, as empresas da área turística, elas entendam isso e elas se unam, elas comecem a se desenvolver. Elas ainda estão muito dependentes de governo. E governo hoje tem recurso, amanhã não tem. Hoje tem um governo que identifica vamos dizer, uma vontade de fazer algum trabalho e amanhã não. Então, o trade turístico tem que estar desvinculado disso. Então, eu concordo nesse aspecto, concordo totalmente. Sobre o aspecto de não estar desenvolvendo ações, atividades, eu discordo do meu xará aqui, porque nós temos vários atrativos turísticos que estavam abandonados há décadas e que estão sendo agora restaurados, reformados. Então eu posso citar 3 aqui importantíssimos. Nós temos o Mirante do Cristo, que está sendo reformado depois de 12 anos parado, né? Então nós estamos trabalhando nisso agora. Devemos, até o final do ano, ele vai ter uma nova abertura, 12 anos parado. Nós temos a Vila Santaleixo, aquele prédio sensacional que estava caindo, não me lembro bem, mas acho que 15 ou mais de 15 anos, parado, sem fazer nada ali, caindo, um prédio público. Tava um aspecto cultural enorme que tem ali, estava caindo, agora está sendo restaurado. Nós já começamos a fazer um trabalho também com a Capela do Pilar, que também estava há décadas abandonada. Então, esses trabalhos que geram muito trabalho interno, geram recursos, não são obras baratas de se fazer, principalmente restauros, são obras caras, né? Então, esses 3 exemplos que eu queria deixar, eles demonstram que sim, nós estamos fazendo dentro das nossas possibilidades o máximo que a gente consegue. E esse trabalho conjunto com o Contur, que já veio da época do Ricardo Ferreira, nós nos reunimos a cada 15 dias, 20 dias, para tratar dos assuntos do Contur. O Contur nunca teve a presença da prefeitura tão forte dentro do Contur. Nós estamos lá todas as reuniões, trabalhando. E está sendo desenvolvido agora também. E aí eu já linko um pouquinho com aquilo que você ia falar sobre as dificuldades financeiras, né? Uhum. Então, vou dar um exemplo que mistura as duas coisas. Nós tínhamos programado, estava um planejamento todo feito para que a gente tivesse, na semana passada, com o stand da nossa cidade, dentro da maior feira de turismo do Brasil, que é a ABAV, que teve no Rio de Janeiro semana passada. Infelizmente, por conta da redução, né, de despesas, né, da contingência, nós precisamos cancelar a nossa participação com o stand. Apesar disso, eu estive lá junto com 3 componentes do Conselho Municipal de Turismo, passamos os 3 dias, fizemos contato, divulgando a cidade de forma pessoal, sem um stand próprio. Então, assim, são trabalhos que a gente está fazendo junto com o Conselho Municipal de Turismo, que é o fórum principal, né, de debate enfim, da sociedade civil, e a prefeitura está sempre presente junto, executando atividades, né? Então, essa proximidade que, pelo que eu sei, nunca teve anteriormente, agora está tendo, e a gente tem portas abertas, tanto do Conselho quanto de outros players, para sentar e conversar. Com relação ao Conselho, né, eu estava na presidência ano passado, tivemos muito boa relação com o Ricardo, com o departamento, né? Mas a gente percebe que acima a gente tem um pouco de dificuldade, né? O prefeito, nós temos que falar, ele tem um pouco de dificuldade de propor discussões, né? Ele faz as coisas muito à cabeça, né? Ele não pede muita opinião para os conselhos, isso é um consenso, né? Os conselhos existem porque eles precisam existir, porque o município precisa ter os conselhos para que ele tenha os recursos necessários dentro de todas as esferas governamentais. Mas ele não se utiliza do conselho para tomar as suas decisões, né? Por exemplo, assumiu
a Igreja do Pilar, né, era da Diocese de Taubaté, ele assumiu. Não tenho conhecimento de ter uma discussão do Conselho se isso seria bom para o município. Né? O Cristo, né, o Mirante do Cristo. A gente soube que foi feito. É interessante porque é um lugar que estava fechado ao público há anos, mas não teve essa discussão, né, se seria bom o município assumir isso. Né? Por que a gente fala disso? Porque, por exemplo, a Casa Santo Aleixo. A Vila Santo Aleixo é um bem municipal. O município, se é dele, ele tem que zelar pela manutenção, né, pelo bem-estar do lugar. Né? Então, são obrigações de proprietário. Né? Mas o que eu digo de conversar com os conselhos? Porque, por exemplo, reforma a Vila Santo Aleixo, reforma a Capela do Pilar e reforma o Cristo, mas a gente não sabe como que vai ser o desenvolvimento dessas ações. Vamos ter acesso a esses lugares? O que vai funcionar nesses lugares? Né? Então, faz esse investimento, mas não sabe o que vai fazer com eles. Né? O Cristo vai ter que abrir, senão não fazia sentido, né, reformar o Mirante do Cristo, se não fosse para as pessoas subirem lá e fazerem a vista. Mas aí o entorno, né, vai ser um atrativo de chegar lá, fazer uma vista da cidade, e o que vai ter no entorno? Né? Vai funcionar algum comércio, vai ter alguma loja que o turista possa visitar, vai ter algum restaurante, vai ter alguma lanchonete, né? Vai ter um outro atrativo, né? Alguma outra atração que vai acontecer ali. Essa discussão não existe. Né? Então, por isso que a gente tem a relação é boa, mas essa discussão não existe. Né? O prefeito tem essa resistência em discutir questões. Né? Ele fez algumas ações, por exemplo, ele foi na Assembleia Legislativa e falou que Taubaté não tinha interesse em ser um município de interesse turístico. Isso causou uma confusão no meio do turismo. Né? Por exemplo, eu estava na presidência na época. Nossa, aquilo foi um desgaste pessoal, porque tinha que fazer essa relação entre o trade, né, que seriam os envolvidos no turismo, com o município, né? Até que a gente teve que conversar e falar para ele que seria bom, porque é um investimento que o Estado faz no município. Né? São, por exemplo, o município de interesse turístico, são pelo menos R$600 mil que o Estado investe no município. Ele dizia, por ano. Né? Parece pouco, mas o município não faz investimento nenhum em infraestrutura. Né? Por exemplo, outra questão, está tendo lá a restauração da estação ferroviária, mas não tem uma discussão do que vai ser no entorno, como que o município vai, né, se beneficiar com isso, porque ali é um instituto, né, vamos dizer assim, é uma iniciativa particular de restaurar, mas o município, né, a estação rodoviária ali, a praça, né, o entorno, como que vai ficar? Essa discussão não existe. Né? Então, por isso que a gente fala que tem essa dificuldade, né? Porque a gente quer propor, mas ele fala assim, mas se quiser propor alguma coisa, você tem que trazer um investimento. Mas como assim, né? Vamos discutir e vamos buscar junto o investimento. Não, é uma coisa complexa, né? Então, ele coloca barreiras na discussão, né? Parece que não gosta de discutir questões, né? A gente acompanha as questões na Câmara mesmo. As propostas que vêm do governo têm alguma dificuldade de passar, porque tem dificuldade de discutir. Então, a gente precisa melhorar muito essa relação. Né? Outra questão que a gente não pode deixar passar. Né? Enviou para Tremembé a estação, a Maria Fumaça, e não discutiu com ninguém. Não discutiu com a cultura, não discutiu com o turismo, não discutiu com o patrimônio. Né? Fez a cabeça. Né? E aquilo deu um problema para a gente também. Né? Foi na mesma época que eu estava na presidência. Né? Só para você ter ideia, não foi feito em Taubaté o mesmo investimento que foi feito em Tremembé. Né? Então, isso é muito complexo. Né? A gente precisa melhorar muito essa relação de conversar, de discutir, de propor questões. Né? Agora eu quero ir para um lado mais popular. Essa semana agora, esse final de semana mais especificamente, Taubaté voltou a ficar muita evidência porque foi anunciado um filme a respeito da grávida de Taubaté, que o enredo seria inspirado na grávida de Taubaté, e ainda que esteja relacionado
um crime, a estelionato, a falsa identidade, enfim, uma série de questões que envolvem isso. Taubaté está muito ligado com essa história, né? As pessoas já conhecem nacionalmente. Isso pode ser usado positivamente para Taubaté, para a gente incentivar o turismo, para atrair as pessoas para a cidade, ou não? Eu penso que Taubaté é uma cidade de artistas. Né? A história mostra isso, né? Nos últimos 100 anos, quantidade de artistas para o Brasil que Taubaté gerou. Né? E continua gerando. Né? Ainda não temos a repercussão de outros grandes nomes, né? Mas nós temos muito artista trabalhando. Né? Então, esses fenômenos, né, surgem, né? Positivo e negativo. Então, se a gente souber utilizar, a gente precisa criar uma estratégia de mostrar o lado positivo da cidade. A gente tem dificuldade de, volta à questão, de discutir estratégias. Nós temos iniciativas particulares de divulgação, mas a gente não consegue se unir para discutir uma estratégia. Né? Então, parece que eu quero mostrar que eu sei fazer, que o meu é melhor. Né? Então, enquanto a gente não discutir uma estratégia de divulgação, de comunicação para o lado positivo da cidade, nós vamos dar margem para que o lado negativo floresça. Para que a gente não vire uma chacota, né, em razão de um fato como esse. Eu particularmente, a minha posição é que esse assunto é um assunto que denigre a imagem da cidade. Eu particularmente acho que a gente tem que ter estratégias de tentar minimizar esse assunto, não explorar de forma maior e transferir, toda vez que surgir esse assunto, transferir isso, mudar o foco para coisas positivas, extremamente positivas. Então, às vezes a gente vai viajar, você fala que é de Taubaté, a pessoa, a cidade da grávida? Mas é a cidade de Mazzaropi, de Monteiro Lobato, de Hebe Camargo, de Celi Campelo, de Joaninha. Então, aí você muda o foco e começa a falar das grandes personalidades que fizeram muitas coisas positivas pela cidade. Esse fato é um fato real, ninguém vai apagar isso, e isso não é o caso, mas eu acho que a gente tem que, o máximo possível, tirar o foco desse fato para que a gente não caia nisso que você comentou, de virar uma cidade de chacota. Já é um pouco, mas a gente tem que tentar minimizar isso. O Brasil é o país da chanchada, né? Um grande produto do Brasil, por exemplo, o cinema brasileiro, né? O cinema nacional, historicamente, vive da chanchada. Né? As grandes bilheterias, né? O próprio Mazzaropi, né? Era um grande personagem. Então, a gente precisa saber lidar. Grupos que visitam Taubaté, né? Muito pouca gente pergunta da grávida. Né? Então, é casual. Né? Um grupo inteiro não pergunta da grávida. Uma pessoa ou outra vem e questiona. E a gente explica a situação e aquilo se normaliza. Né? Então, a gente, como eu disse, né? Mostrar o lado bom da cidade. Né? A gente tem que entender que a pessoa passou por uma situação, né? Tem que se compadecer da situação da pessoa. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado também. E não explorar mais. Né? Exatamente. É isso aí. Isso foi uma situação, vamos dizer, de um problema, né, dessa pessoa, não? Um problema psicológico dessa pessoa. Né? Então, a gente... E ela está viva. Né? Quer dizer, você ficar explorando a imagem de uma pessoa, de um problema da pessoa, um negócio até, humanisticamente falando, o próprio ruim. direito, né? O direito, ele tem, né? Um direito das pessoas é o direito ao esquecimento, né? Que ninguém mais fale desse assunto. Né? Eu acho que seria o caso até... aplicável aqui. Exatamente. Bom, teriam muitos assuntos ainda para a gente conversar, como nós falamos no intervalo, 30 minutos foram muito poucos para a gente tratar de turismo aqui em Taubaté, mas quero agradecer mais uma vez Ricardo Ferreira, Ricardo Vilhena, por aceitarem o convite, estarem aqui, e já deixo aqui registrado o convite para uma próxima visita. Estou sempre à disposição. Obrigado, da mesma forma, estou à disposição aqui. Foi muito bom ter participado. Eu é que agradeço mais uma vez. Esse foi o programa Conexão Popular. Continue acompanhando a nossa programação. Agradeço a sua audiência e também a sua companhia. Até mais.
Tchau.